É um prazer a gente estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Tenho certeza que Deus vai falar ao meu coração, ao seu coração, e que o nosso coração seja uma terra fértil, quando a semente da palavra de Deus é lançada, é colocada, e ela possa produzir, ela possa reproduzir, ela possa florescer, ela possa dar os seus frutos na nossa vida. Amém? Eu quero ler um texto que não é o texto básico, mas não quero ler como pretexto. Eu quero ler esse texto como introdução àquilo que Deus colocou no meu coração. É no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, é logo no início da Bíblia, Deuteronômio. Tem o primeiro livro, que é o livro de Gênesis, depois Êxodo, depois Levíticos, Números, aí vem o livro de Deuteronômio, capítulo 30. É quase no finalzinho do capítulo, do livro, né? E Deus está dando algumas orientações ao povo. E é interessante como Deus vai falando através de Moisés. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 30, verso 11 em diante, né? Todos já acharam, né? Diz assim: porque esse mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para dizeres: quem subirá aos céus por nós e o trará e o anunciará para que obedeçamos a ele? Nem está no outro lado do mar para dizeres: quem atravessará o mar por nós, e os trará e o anunciará para nós, para que obedeçamos a ele? Sim, a palavra está muito perto de ti, pois na tua boca e no teu coração, para que a cumpres. Vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres ao mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, seus estatutos e seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que estás entrando para possuir. O verso 17 diz assim: mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir e fores seduzidos para adorar e cultuar outros deuses, declaro-te hoje que certamente serás destruído. Não prolongarás teus dias na terra em que entrarás para possuir depois que atravessares o Jordão. Convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. O que esse texto está nos ensinando? O povo estava saindo do cativeiro lá do Egito, estava quase entrando na terra prometida, e Deus, na sua infinita graça, ele então chama o povo e dá as várias orientações antes de possuir a terra. E ele diz: olha, eu coloco diante de vocês os meus princípios, os meus mandamentos, as minhas leis. O que Deus estava esperando do seu povo é que aquele povo, ao ouvir a lei, ao ouvir os preceitos, ao ouvir os seus mandamentos, dissesse: eu decido obedecer. Deus está dizendo assim: eu coloco diante de vocês, vocês podem obedecer ou não. Tem consequência de um caminho, tem consequência de outro caminho. Você é o fruto das suas decisões. A profissão que você tem é fruto da sua decisão. E é interessante que Deus diz: eu estou colocando diante de vocês, a decisão é sua. Em outras palavras, Deus colocou a batata quente na nossa mão. Diz assim: está na tua mão, e decide o que você vai fazer com ela. E é importante nós compreendermos isso. A vontade de Deus não está longe.
Ele coloca diante de nós, dizendo: está aqui, faça a minha vontade. Essa mensagem, ela faz parte de uma série de mensagens que estou ali anunciando na Itaquaral, e o título daquela série de mensagens é: Eu decido, ou você decide, ou a decisão está com você. Como assim? Você decide confiar em Deus, e quando você confia em Deus, você verá o sobrenatural de Deus acontecendo. Como assim, pastor? Aí nós vamos para o texto de Lucas capítulo 5, que é o texto básico. A primeira mensagem dessa série de mensagens que eu preguei: você decide confiar em Deus, para que as promessas que Deus faz para você, apesar da demora, elas venham se realizar. Sabe qual é o texto que nós usamos naquela mensagem? Caleb, Deus fez uma promessa para ele e demorou 45 anos. Naquela caminhada no deserto, na conquista da terra prometida, ele tinha uma promessa de Deus, e ele disse: eu decido confiar em Deus. Ele decidiu, e ele viu o que Deus tinha prometido depois de tanto tempo sendo realizado. Depois nós estudamos um outro texto do profeta Abacuque. Ele decidiu, diante das circunstâncias adversas. Se você ler o texto de Abacuque, você vai assim: acho que Abacuque era um profeta dos dias de hoje, porque Abacuque, ele viu uma situação adversa na sua nação e o que iria acontecer. E o que está acontecendo hoje no nosso país nada mais é do que o Abacuque falou. E ele entra em crise, ele ora, e Deus diz: eu não vou atender o seu pedido. Mas sabe o que ele faz? Eu decido confiar em ti em meio à crise. Porque muitas vezes, durante as crises que aparecem na nossa vida, na nossa família, na igreja onde a gente está, no trabalho, muitas pessoas desistem de Deus, desistem de caminhar com o Senhor. Mas Abacuque, no finalzinho do seu livro, ele diz assim: mas eu decido, mesmo que não haja. Aí ele vai dizendo o que é que não pode faltar. Ele diz assim: mas eu continuarei confiando no Senhor, esperando no Senhor. Vocês estão entendendo? Ele decidiu. Na quinta-feira passada nós estudamos: você decide. E Davi, ele decidiu, diante de um propósito de Deus, que a visão que deram para ele é que ele era pastor de ovelhas, do seu pai, do rei Saul, dos seus irmãos e dele mesmo. Mas Deus tinha uma visão diferente. Qual era a visão que Deus tinha dele? Um rei. Ele decidiu entrar dentro do propósito de Deus. Ele podia continuar sendo pastor de ovelhas durante toda a sua vida, mas ele disse assim: qual é o propósito de Deus que eu devo me envolver? Ele descobriu, se envolveu, ele decidiu. E eu quero, diante disso, eu quero olhar para esse texto de Mateus 5, dizer: você decide confiar em Deus, para que o sobrenatural dele aconteça na sua vida. O texto aqui diz assim: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Aí o verso 2 de Lucas 5 diz assim: ele viu 2 barcos junto à praia ao largo. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e sentasse do barco, e sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Foram
e encheram ambos os barcos, tanto os que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a peça que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Aqui a gente encontra várias lições, várias atitudes, tanto de Jesus como de Pedro, diante de uma situação aonde Jesus ele precisava de algo que Pedro possuía. A multidão cercou a Jesus e Jesus não tinha mais, podemos dizer, Jesus ele ensinava andando e as multidões cercando ele, e ele achou por bem entrar num barco. Os homens que passaram a noite toda pescando estavam limpando, consertando a rede. E Jesus chega num daqueles barcos, um daqueles dois barcos, que era o de Simão Pedro, e diz: afaste um pouquinho. E ele afastou, ele ensina, e quando terminou, ele disse: vamos pescar. Ele disse, Simão Pedro disse para Jesus: Jesus, não dá certo não, porque passamos a noite toda, não pescamos nada. E Jesus falou assim: lança a rede. E ele lançou. E foi uma grande pesca. Foi algo sobrenatural. O que nós podemos aprender aqui para a nossa caminhada no nosso dia a dia? Primeiro, com relação às atitudes de Jesus. Jesus, em primeiro lugar, ele escolheu o barco de Pedro. Ele podia ter escolhido outro, mas ele escolheu o de Pedro, porque ele tinha um objetivo. E Jesus, ele escolhe cada pessoa segundo a sua soberania. E é interessante que Jesus podia chegar e entrar no barco. Não, diz o texto que ele pede. Além de escolher, conforme diz o texto aqui, existiam 2 barcos, e ele entrando no barco que era de Simão. Por que ele escolheu o barco de Simão? Porque ele tinha um propósito. E qual era o propósito? Para que ele visse o sobrenatural de Deus e ele convocá-lo para uma grande obra. Se nós formos ler o Evangelho de João, nós vamos descobrir que Jesus já conhecia Pedro. Não foi assim no laço, assim, puxou. Não, Jesus já o conhecia, porque João, o irmão de Tiago, que eram sócios, conforme diz o texto aqui, naquela pescaria, naquela companhia de pesca, João era discípulo de João Batista. E quando Jesus é batizado, João aponta para Jesus como Messias. E João então segue, João e André segue então a Jesus, descobre onde ele mora, conversa com ele, depois ele encontra Pedro, assim: eu acho que eu encontrei o Messias. E Pedro vai também e conhece Jesus, por certo, eles tiveram um longo papo, uma longa conversa. E quando Jesus agora está passando, começando o seu ministério, ele olha, encontra Pedro vindo do seu trabalho, ele disse: eu quero entrar no seu barco. É a mesma coisa que Jesus disse para Zaqueu: hoje me convém pousar em sua casa. Deus sempre tem um propósito, tem um objetivo. É a primeira coisa. Jesus então escolhe. Jesus, conforme a gente vai ler o livro de Samuel, no capítulo 16, quando Davi foi escolhido como rei, Samuel, quando vai orar, vai ungir aquele que seria o futuro rei. É interessante que Deus fala para Samuel: Deus não olha as aparências, Deus olha o coração. Jesus escolheu a pessoa certa por causa do coração daquele homem. Pedro, você que já leu a história de Pedro, sabe que ele era um truculento, mas Deus tinha um propósito na vida dele, e Jesus então o escolhe: eu quero entrar no seu barco. Segundo lugar, Jesus ele era
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas aqui no verso 3, diz assim: entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe. Ora, o rei, ele não pede, ele manda. Mas é interessante que Jesus, no início daquela conversa de usar aquilo que pertencia a Pedro, ele pede, ele foi gentil, ele não chegou mandando, ele falou assim: ô Pedro, dá para você afastar um pouquinho? Eu posso entrar no seu barco? Sim, dá para você afastar um pouquinho? Ele pediu. No livro de Apocalipse, numa das cartas às igrejas, é interessante que tem uma palavra assim, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, vou cear com ele e ele comigo. Então a gente vê aqui que o nosso Jesus, ele não quebra a porta, ele não dá um chute à porta e arrebenta. Não, ele bate, ele é gentil. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele convida, ele transforma a vida, mas ele é cavalheiro, ele pede para entrar na nossa vida. Se alguém não quiser, não vai experimentar, não vai cear junto com ele, não vai experimentar essa graça, esse amor, essa presença transformadora. E Pedro permitiu que Jesus entrasse no seu barco e atendeu ao pedido de Jesus, porque imediatamente ele tira o barco e Jesus tem a oportunidade de ensinar. Deus quer usar a você, Deus quer usar aquilo que você tem, para que através de você a palavra dele ou a palavra de Deus seja anunciada, seja transformada, seja levada às outras pessoas. É isso que estava acontecendo ali. A atitude de Pedro fez com que a palavra de Deus fosse proclamada, e Deus quer usar aquilo que você tem, quer seja a sua casa, quer seja o seu celular, quer seja a sua boca, o seu emprego, o que você tiver, Ele quer usar para a honra e glória do nome dEle. Mas tem uma outra lição aqui. No verso 4, após Jesus terminar de ensinar, Jesus diz assim: vai mais para dentro do mar, para dentro do lago, lançai as vossas redes para a pesca. Agora Jesus não está pedindo. Quando a gente vai no grego, na língua original, a gente vê aqui que o verbo está no imperativo, que é uma ordem. Jesus então agora não está mais pedindo, agora Jesus está ordenando: vamos mais para dentro do mar e lance a rede. É interessante como que Jesus ele vai usando e diz assim: agora algo vai acontecer, mas você precisa me obedecer. Jesus não estava dando uma sugestão, Jesus não estava pedindo uma oportunidade, não. Jesus ele ordena. E é interessante que Pedro ele entende o que Jesus está falando e ele vai e obedece. Agora, note bem claro, no verso 6 tem outro lado do que está acontecendo ali, uma outra lição. Jesus agora não está mais pedindo, está ordenando. Agora, por quê? Diz assim: feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. A gente vê aqui o poder de Jesus, de saber das coisas que vão acontecer sem antes ter acontecido. Ele então dá aquela ordem porque ele sabia aonde estavam os peixes. Pedro não sabia. Hoje existe a tecnologia do sonar, né, que joga lá e sabe que o cardume está ali, aí o pessoal joga a rede, mas naquela época não. O cardume podia estar aqui, estar ali, o peixe podia estar em qualquer lugar, porque ele se movimenta. Mas Jesus tem o poder sobre a sua criação, e ele tem o poder
de agir e de mudar a situação pela qual você está passando, ou qualquer pessoa está passando, seja ela qual for. Com relação a Jesus, a gente vê que Jesus ele escolhe, por causa da motivação do coração, ele pede, ele ordena e ele tem poder para mudar a situação. Mas o texto aqui tem outras lições para a nossa vida, que é a pessoa de Pedro. Primeira coisa, diz no verso 5, vamos ler o verso 5 mais uma vez, que diz assim: Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. O que acontece quando alguém passa a noite toda? Que a noite toda era essa? De 6 horas da tarde até 6 da manhã. Já imaginou dentro de um barco, num lago, né, que era no escuro, lançando a rede, puxando a rede, lançando a rede, puxando a rede, lançando a rede. O que vocês acham, como é que estava fisicamente ele? Cansados. Aquele homem estava cansado de, no próprio braço, trabalhar. E eu fico olhando assim, que muitas vezes na minha caminhada como pastor, como pai, como esposo, eu quero levar as coisas no braço, eu quero levar as coisas no meu conhecimento. Eu estudei, foram anos de experiência, aí eu trabalho e não tenho resultado. É como o apóstolo Paulo nos ensina, ele diz assim: dá soco no ar. Já imaginou, você já viu uma luta de boxe? A pessoa está lutando lá, dá um soco, mas não acerta o opositor, ele perde energia, quando ele lança e não acerta. É isso que estava acontecendo com aquele homem. Ele estava cansado, e muitas vezes nós estamos cansados porque a gente faz e não vê resultado. A gente trabalha e não vê resultado. Enquanto era pastor ali na cidade de São Mateus do Sul, durante 2 anos, a igreja era a mesma, não crescia, não ia para frente. Eu fiz tudo, eu trabalhei com meus braços, arregacei as mangas, convidava pessoas de fora, pregava e nada estava acontecendo. Passava numa igreja que era bem pertinho da casa pastoral, a igreja lotada, todo domingo tinha um congresso, todo domingo tinha uma programação, a igreja lotada, carro para tudo que é lugar, de vez em quando ele fechava a rua toda, e eu passava e dizia assim: Deus, eu estou trabalhando, cadê o resultado do meu trabalho? Até o dia que Deus falou assim: trabalhe do meu jeito. Eu falei: qual é o teu jeito, Deus? E ele mostrou: ande nesse caminho. E eu andei, porque eu estava cansado, frustrado, porque eu não via o resultado do trabalho. Foi a primeira coisa que esse homem estava cansado de lançar a rede. Agora você imagina, eles lançavam a rede, eles pescavam e depois eles vendiam o peixe para sustentar a sua casa, e ainda tinha que dividir entre os irmãos que faziam parte daquela sociedade. E durante aquela pescaria não pescaram nada. Como é que estavam o coração deles? Estavam desiludidos. E muitas vezes na nossa vida a gente trabalha, não vê o resultado e nós começamos a desiludir, ficar desiludido, muitas vezes até com o próprio Deus, dizer assim: Deus, será que o Senhor não existe? Será que o Senhor não responde mais oração? Hoje estava conversando com a minha esposa com relação à sua irmã. Ela é funcionária pública do CLT, foi agora colocada como funcionária pública federal, tem 70 e poucos anos, já passou da idade de se aposentar e não se aposenta, porque tem alguém que está com o papel do pedido de aposentadoria e não dá o ok, não passa adiante. E a nossa discussão ali, a nossa conversa é: por quê? Ela é serva de Deus, por quê? Tem algum motivo. E se a coisa continuar, vai continuando, vai criando uma desilusão. E muitas vezes a gente coloca a culpa em Deus, mas muitas vezes não é Deus, é porque nós estamos fazendo da maneira errada. Se lembra de Caim e Abel?
Os dois foram oferecer o culto a Deus. Deus não aceitou o culto, e ele ficou triste, amargurado, começou a pensar no seu irmão, começou a pensar em matar seu irmão. Deus vem e o confronta, e diz: se você fizer o que é certo, da maneira certa, você será aceito. Ele fez? Não, continuou fazendo da maneira errada, e Deus continuou dizendo: não é assim. Não sei quantos aqui já trabalharam no computador, começaram a mexer no computador, deram um comando para ele e ele não foi. E você deu o comando novamente, não foi. É porque você estava apertando as teclas erradas. Se você pegar o comando certo, vai dar certo. Eu comecei a fazer o calendário da igreja no computador, e comecei a fazer tudinho, fiz todos os meses, colocando todas as datas. Quando eu abri ele, tinha desconfigurado tudo. Aí eu tentei novamente, depois na terceira tentativa eu falei assim: Deus, me ajuda. Já estava desiludido. Aí eu sei que Deus falou assim: Ctrl Z. Aí eu fui lá, Ctrl Z, voltou a configuração todinha, todo arrumadinho. E eu fazia de novo, quando fechava, quando abria o arquivo, dava tudo errado. Quando eu fiz da maneira certa, está lá. Vocês estão entendendo? Aqueles homens, apesar de serem pescadores calejados, estavam cansados, desiludidos, mas tudo começou a mudar na vida deles. Sabe por quê? Porque Jesus pediu para entrar no seu barco, e eles permitiram que Jesus entrasse no seu barco. E aonde Jesus está, a situação muda. E sempre muda para melhor. O texto diz aqui que Jesus dá a ordem para ele: lance a rede. Ele diz: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Ele teve que tomar uma decisão. Ele podia dizer assim: Deus, ô Jesus, ô mestre, o senhor é carpinteiro, o senhor sabe mexer com móveis, com madeira, mas com pescaria nós somos os bonzão, nós pescamos todo dia, e eu não vou lançar não, eu não vou, acabei de consertar a rede, eu não vou pagar esse mico, como diz o pessoal hoje, não vou pagar esse mico. Não, sabe o que ele disse? Olha Jesus, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada, mas por causa da tua palavra eu lançaria a rede. Isso era uma esperança no seu coração. Eu vou lançar. Quanto peixe vai ter? Isso é debaixo da tua palavra. O Senhor não disse quanto peixe viria, mas o Senhor mandou lançar a rede, e ele foi e lançou a rede. Quando ele lançou a rede, também tem uma outra atitude: fé, obediência. E ele lançou debaixo de uma palavra de Deus. É interessante que algumas pessoas, diante de situação, elas começam a orar, e devemos orar. Certa vez, numa situação, uma pessoa disse: pastor, eu fiz a sociedade com fulano e não deu certo, agora estou com prejuízo, eu fiquei com prejuízo. E eu falei: qual foi a vontade de Deus para você fazer sociedade com essa pessoa? Ela disse: pastor, eu orei durante 30 dias. Eu falei: mas a minha pergunta não foi essa, a minha pergunta foi: qual foi a vontade de Deus? Deus mandou você fazer sociedade, sim ou não? Pastor, eu orei durante 30 dias. Vocês estão entendendo? Nós precisamos parar para ouvir Deus, e Deus vai falar. Como Ele vai falar? Aí eu não sei. Ele pode falar através da Bíblia, Ele pode falar através de um pastor, através de um cântico, através de um filho, Ele pode falar de N maneira, e quando Ele fala, a gente sabe que Ele está falando. Eu não gosto muito de abrir a Bíblia assim, sabe, e fechar os olhos e abrir assim, tchum, aí ler, não, Deus está me falando isso, eu não gosto. Mas numa certa situação da minha vida, eu tinha que tomar uma decisão, e eu tomando decisão, não ia ser mais pastor. Eu estava dizendo: Deus, eu vou sair do pastoreio, não quero mais ser pastor, vou largar tudo, e
vou arranjar um emprego. Conversei com meu irmão, ele disse, eu tenho um emprego para você aqui, pode vir. Não tinha nem dinheiro para chegar onde meu irmão estava, eu ia de carona. Mas antes de ir, eu me ajoelhei, falei, Deus, o Senhor sabe que eu não gosto, mas eu preciso de uma resposta. Eu fechei a Bíblia, virei a Bíblia de cabeça para baixo, de olho fechado, para não abrir num texto viciado, e abri lá, tchum, era no livro de Levíticos. E aquele texto dizia assim, e eu separei os levitas, a tribo de Levi, para estar perpetuamente diante de mim. O que você entende por isso? Se eu estava dizendo para Deus que eu estava querendo largar tudo, o que Deus estava me respondendo? Eu estou chamando você, perpetuamente, para você ser um pastor. Eu entendi isso. Eu fechei a Bíblia, quando eu terminei de fechar, levantei, estava de joelho orando, eu falei, obrigado Deus por ter respondido. Aí a pessoa que me dá carona bateu a porta, pastor, bora? Eu falei, me desculpa, mas eu não vou. Liguei para o meu irmão, não vou. Eu sabia o que Deus tinha falado. Eu quero dizer para os irmãos que Deus vai falar com você. E Deus lançou aquela palavra, Jesus lançou aquela palavra para Pedro, ele creu. E quando ele creu, aconteceu algumas coisas. O que Pedro estava fazendo a noite toda? Pescando. Ele pescou quanto? Nada. Quando Jesus chega perto do seu barco, o que ele está fazendo? Consertando as redes. Se ele chegasse da pescaria e pegasse a rede, jogasse lá em cima do barco, disse assim, outro dia a gente volta aqui, quem sabe um dia a gente conserta essa rede. Não, ele estava consertando a rede. Ele estava preparado, tudo estava preparado para que o milagre acontecesse, aquela pesca maravilhosa acontecesse. Você precisa se preparar porque Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Agora é interessante que eles lançaram a rede quase rompia, o barco estava quase afundando, eles pegaram muito peixe. Agora, quantos peixes Pedro levou para casa? Quanto peixe Pedro vendeu para o seu próprio sustento? Segundo o texto aqui, diz assim, verso 11, e depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e fizeram o quê? E seguiram a Jesus. Aquela bênção que Deus derramou sobre ele não era para ele. Ele deu para outras pessoas. Talvez a sua casa, os seus irmãos, o seu pai, alguém ficou com aqueles peixes e ele foi seguindo a Jesus. Deus, na sua misericórdia, ele quer nos ajudar. Qual é o objetivo? Que você siga ele. O objetivo de Deus agir, Deus te escolher, dele ensinar a palavra, de você crer na palavra que ele vai lançar, das bênçãos que vão vir, tudo isso é para que nós, eu e você, decida segui-lo. Que não adianta Deus fazer milagres na nossa vida e a gente não seguir a Jesus. Tem muitas pessoas que têm recebido tantas bênçãos de Deus, têm recebido, mesmo não sendo cristão, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele derrama as suas bênçãos sobre todos. Agora a questão é, o que eu faço com essas bênçãos? Aquele homem chamado Pedro, ele descobriu que o mais importante não era a bênção, era o abençoador. Ele viu outras coisas Deus fazendo, milagres, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Ele ouviu os ensinos de Jesus e depois ele continua o ministério de Jesus. Porque um dia ele decidiu que Jesus entrasse no seu barco. Jesus entrou no barco daquele homem e mudou a sua história. Jesus entrou na casa de Zaqueu e mudou a sua história. Jesus, ele quer entrar na sua vida. Se ele já entrou, ele quer fazer a diferença. Nós precisamos ter fé que ele vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa situação. Você decide, eu decido permitir que Jesus entre na minha vida e faça o sobrenatural dele acontecer. Que sobrenatural é esse? Eu não sei. Talvez é o seu casamento, talvez é o seu
a sua família, talvez seja o seu emprego, não sei. Mas se você precisa ver o mover de Deus, a primeira coisa que tem que fazer é permitir que Jesus entre na sua vida. E aquilo que você tem, dizer para Ele: Deus, está aqui, usa. Aí Ele vai começando a usar a sua vida e muitas coisas vão acontecer na sua vida e através da sua vida. Você será um canal de bênção. E Pedro foi um canal de bênção. Ele decidiu. Ele podia ter dito: não, Jesus, no meu barco não. Ele podia ter dito: Jesus, ó, o senhor já falou demais, eu vou puxar o barco para lá porque eu vou para casa. Ele podia ter dito, quando Jesus mandou lançar a rede ou ir para o meio do mar, ele falou: não, Jesus, eu não vou não. Ele podia ter dito: eu não vou te obedecer. Mas ele decidiu. Tudo aquilo que Jesus falou, ele saiu. Eu digo para vocês, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Obedeça, Deus vai falar ao seu coração, Deus vai te orientar cada dia e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Não como mágica, que na vida cristã não tem mágica, tem obediência aos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor nessa noite nos convida a tomarmos uma decisão de confiar nas Tuas palavras. E confiar nas Tuas palavras significa ver o sobrenatural de Deus, o Teu sobrenatural acontecendo em nós. E o Teu sobrenatural nada mais é do que nós sermos canal de bênção para abençoar outras pessoas. Então nos usa, que a gente seja humilde, ó Deus, de ouvir, de permitir que o Senhor entre na nossa vida e que haja uma transformação na nossa caminhada, e com isso outras pessoas sejam impactadas com a Tua palavra, viva e eficaz. Abençoa essa igreja, abençoa seu ministério, abençoa o pastor, abençoa cada membro aqui. Deus abençoa as pessoas que vão nos ouvir, aonde elas estiverem, elas possam também ser impactadas, decidam ouvir a Tua voz e andar debaixo da Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra não voltará vazia. Te pedimos que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, de restauração, de restituição, da volta da esperança, que apesar de estarmos cansados, a gente possa parar e ouvir a Tua voz e deixarmos o Senhor guiar as nossas vidas. Abençoa cada família aqui, abençoa cada família que estará nos ouvindo, que o Senhor os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus é que nós oramos, Deus. Amém e amém.